Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Na aula de hoje de matemática, nós vamos conferir as atividades anteriores que a prof passou para vocês no livro didático. As correções das atividades do slide, a prof deixou nos slides, certo? Então, vocês irão corrigir. Confiram lá no caderno de atividades com linhas, que a prof pediu para vocês realizarem os cálculos de divisão. Confiram o que vocês erraram, acertar. Se tiverem dúvida, anotem no livro de vocês ou em um lugar onde vocês possam ver e lembrar na nossa aula online. Aí vocês podem perguntar para a professora que eu irei responder e ajudar vocês e ficarei muito feliz, certo? Muito bem. Então, livro de matemática, na página 195, vamos conferir as atividades do livro, então. Número 1. Veja como Mariana e Marcelo calcularam corretamente 464 dividido por 4. Aqui está o cálculo da Mariana. Aqui, o cálculo do Marcelo. O que há de diferente entre esses dois cálculos? A diferença é que o Marcelo ele calculou mentalmente o resultado das subtrações indicadas na divisão da Mariana. Ele resumiu aqui, fazendo então os cálculos de subtração de cabeça, certo? Número 2, onde vocês deveriam calcular o quociente e o resto de cada divisão. As divisões aqui são todas de centenas, certo? Então, na letra A, quem é o quociente? O 136. E quem é o divisor? Quem é o resto? 0. Na letra B, quociente 181, resto 0. Na letra C, 250 dividido por 3, quociente 83, resto 1. Na letra D, 455 dividido por 4, quociente 113 e resto 3. Ok, pessoal? Perfeito. Na número 3, vocês deveriam descobrir o erro na divisão e fazer o cálculo correto. Beleza? O que estava errado aqui, então? Qual foi o erro que vocês encontraram? Se nós formos montar o cálculo de divisão, essa aqui é um pouquinho diferente da que nós costumamos fazer no nosso dia a dia, né? 302 dividido por 3. Por quê? Porque ao dividir aqui, as centenas primeiro, coube uma centena, porque 3 vezes 1 é 3, aí diminuiu, sobrou 0. E sobrou aqui, restou então, ou foi abaixado, uma dezena, certo? Então, ao dividir 3 centenas por 3, o resultado é uma centena. Foi colocado aqui, então, a letra C para indicar. Daí a importância, né, gente, de indicar também a ordem abaixo do algarismo no quociente quando vocês estiverem fazendo os cálculos de divisão com centena para não se perder. No caso, escrevendo a letra C, está indicando que o resultado é maior ou igual a 100, porque nós estamos dividindo 3 centenas para 3. Então, vai dar 100 ou 100 e alguma coisa, mas cada um vai ganhar uma centena. Então, aqui está o erro. Aqui ele colocou apenas 14, mas nós sabemos que dividindo 3 centenas para 3 vai dar uma centena para cada um. E aí, evidenciando o erro na resposta dada, que foi 14, ao dividir uma dezena por 3, o resto foi igual a 0. Dezena, que não foi indicado aqui no cálculo, onde não foi posto aqui, então, o número 0 para indicar essa divisão. Essa é uma divisão que nós não estamos acostumados a fazer, a prof até nem explicou ela para vocês, a prof acha um pouco complicado para vocês, mas que vocês vão aprender, tá? Fiquem tranquilos. O importante agora é nós sabermos fazer o cálculo simples de divisão, beleza? Então, não esqueçam de corrigir as atividades adesivas, certo, turma? Vamos para o nosso próximo assunto? O que vocês farão hoje, antes de nós irmos para o próximo assunto, então? Vocês irão resolver, compreender problemas. Problema 1, problema 2, e responder as atividades de acordo com o que a prof está, ou com o que o livro está pedindo para vocês. E aí sim, depois nós vamos para o nosso tema 3, que ele é muito tranquilo.
é dividindo e resolvendo. Hoje nós vamos aprender a divisão exata e a divisão não exata. A professora Ana quer organizar 25 cadeiras em filas com 5 carteiras em cada uma. Sobrarão carteiras? Desenhe as carteiras que faltam e, em seguida, complete as frases. Então, nós vamos desenhar aqui. Ó, a prof já desenhou. Ela quer organizar 25 cadeiras em filas com 5 carteiras cada uma. Então, uma fila tem 5 carteiras. 2 filas têm 10 carteiras. 3 tem 15, 4 tem 20, 5 tem 25. Qual seria a divisão que nós faríamos para ajudar a professora a organizar a sala? Nós iríamos dividir 25 carteiras em grupos de 5, ou seja, 25 dividido para 5, que é igual a 5. Poderão ser formadas, então, 5 fileiras e não sobrarão carteiras. Como não há sobra, o resto dessa divisão é 0. Vocês concordam comigo? Deu exatamente para fazer 5 fileiras com as 25 carteiras. Por isso, gente, quando nós dissemos que na divisão não há resto ou o resto é 0, essa divisão ela é considerada exata, certo? Mas e aí? Vamos para o próximo para a gente verificar, então, o que é uma divisão não exata? E se fossem 28 carteiras que a prof precisaria distribuir ou organizar? Quantas fileiras com 5 carteiras em cada uma poderiam ser formadas? Sobrariam carteiras? O que vocês acham? Sobrariam carteiras. Se vocês fizerem, vamos fazer aqui do ladinho o cálculo, então, para vocês conseguirem identificar. Então, nós vamos dividir 28 carteiras em grupos de 5, fileiras com 5, certo? Então, vamos lá. 2 não é possível dividir para 5, então nós vamos juntar 28. Na tabuada do 5, há um número que multiplicado por ele, cujo resultado seja 28? Não tem 28, mas tem um muito próximo, que é o 25, certo? E 5 vezes o 5 é 25. Então, nós vamos diminuir. 8 menos o 5 vai sobrar 3. E 2 menos 2, 0. Como não temos mais nenhum número para baixar e 3 não é possível dividir para 5, o nosso cálculo terminou. Quando nós temos um cálculo assim, com restos que vão sobrar, nós chamamos essa divisão de divisão não exata. Vamos conferir aqui? Vocês completem lá no livro de vocês com o que está faltando. Então, poderiam ser formadas 5 fileiras, mas sobrariam 3 carteiras que ficariam com filas incompletas, certo? Então, a divisão 28 dividido por 5 é igual a 5, com o resto igual a 3. Quando o resto de uma divisão é diferente de 0, dizemos que a divisão é não exata, certo? Conseguiram compreender? Então, olha só que fácil. Quando uma divisão tem resto, é uma divisão não exata. Quando não há resto, é uma divisão exata. É o contrário aqui, né? Vamos voltar um pouquinho aqui para vocês verificarem já com a prof. Quais são as divisões exatas e não exatas que a gente fez aqui? Corrigiu? Letra A. Falem aí, é uma divisão exata ou não exata? Exata, não sobrou resto. Letra B. Exata, não sobrou resto. Letra C. Não exata, porque sobrou 1. Letra D. Não exata, porque também houve sobra. Então, não esqueçam, divisão exata é quando não sobra restos. Divisão não exata é quando sobra restos na divisão, ok? Então, agora vocês farão a atividade de número 1, calcular e classificar cada divisão em exata e não exata. A questão de número 2 também. Vão observar o que o Caio e a Melissa descobriram, que é uma coisa muito legal.
onde ele diz assim: eu tinha 8 balas para dividir igualmente entre Melissa e eu. Cada um ficou com 4 balas e não sobrou nenhuma bala. A divisão de 8 por 2 é exata. Então, o número 8 é par. Já a Melissa, eu tinha 9 doces para dividir igualmente entre Caio e eu. Cada um ficou com 4 doces e ainda sobrou um doce. A divisão de 9 por 2 não é exata, então o número 9 é ímpar. Então, o que eles descobriram aí juntos, gente? Agora vocês irão descobrir se o número é par ou ele é ímpar, fazendo a mesma coisa que eles fizeram aqui. Vocês vão dividir todos esses números aqui por 2. Se houver resto, é ímpar. Se não houver, é par. Ok? Então, vocês vão escrever aqui qual é par e qual é ímpar. Ok, turma. Vocês realizarão também as fichas, as atividades da ficha 40, atividade 1, 2 e 3, no caderno de linhas de vocês, tá bom? Para vocês praticarem e ficarem bem espertos nessa questão de divisão exata e não exata, e também para praticar a divisão, certo? Qualquer dúvida, procurem a prof, mandem uma mensagem no Clipe Escola, na aula online, tire as dúvidas de vocês. Ok, turma? Beijo gigante para vocês e até a próxima!